centros de treinamento, onde se utilizava um centro de treinamento ideológico, onde se empregava, exatamente. Essa referência de que precisava ser tomada essa medida, porque, entre outras coisas, se utilizavam, tá certo, os métodos de Paulo Freire, se ensinava a doutrina de Florestan Fernandes. Isso daí são coisas absolutamente absurdas, mas que, na verdade... Eles citaram um outro caso, que é aquele pedagogo russo, Anton Makarenko. Né? Então, o fato de ser russo era um agravante. Um agravante, né? Muito perigoso. Aí o pedido era para... dissolver as escolas. Dissolver as escolas, dissolver os acampamentos. Sim. Na reunião que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez, houve decisão de adotar uma série de medidas. Uma primeira medida era de passar parte daqueles documentos para o Ministério Público Federal para considerar a possibilidade de crime federal. Um outro foi o de que tomasse medidas para dissolver aquelas escolas, porque aquelas escolas estavam, na verdade, indo contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque tinha um programa próprio, porque tinha um programa que afrontava os interesses da sociedade brasileira e etc. E, finalmente, eles decidiam que o MST era uma organização criminosa e, como tal, o Ministério Público do Rio Grande do Sul tinha que adotar medidas para a extinção do MST. Aí, essa ata vazou. Nós ainda não sabemos como vazou, mas começou a sair na imprensa, chegou às nossas mãos também essa ata. E nós tivemos aí todo o interesse também em divulgar, para mostrar, porque nós sempre falamos que, na verdade, há um processo de repressão contra os movimentos sociais e que esse processo de repressão sempre é ultimado pelo processo de criminalização, ou seja, de considerar o próprio movimento social como criminoso. E essa ata mostrava exatamente aquilo que nós dizíamos, que como... o ápice daquela reunião se chegou à conclusão de que o próprio MST constituía uma organização criminosa. E aí nós fomos realmente, e somos ainda muito agradecidos, né, pela solidariedade que recebemos, muitas manifestações, juristas, diversos acadêmicos, organizações, movimentos sociais, manifestaram. O Ministério Público Democrático manifestou o apoio e o repúdio àquele tipo de atitude. E então houve, parece, uma segunda reunião do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e divulgaram uma nova ata, uma ata de uma página, são 2 parágrafos, basicamente para dizer que nós não queríamos dizer isso, embora tenhamos dito, e na verdade nós nem queríamos passar nada para o Ministério Público Federal, porque nós achamos que nós mesmos temos competência, então o que constou ali não devia constar. Nós até estamos brincando que, na verdade, eles fizeram como no programa lá do Chaves, né? Foi sem querer querendo. Mas para ver como foi sem querer querendo mesmo, eles disseram, não, nós não tínhamos intenção, não foi isso que aconteceu. Só que, depois que foi divulgada a existência dessa ata, daquela reunião, um promotor, Gilberto Turmes, que foi aquele responsável pela apresentação da questão do inquérito civil, deu declarações à imprensa, na internet. Nós gravamos isso, está disponível ainda lá no sítio Terra e no UOL também. Tem a gravação dele, quem quiser pode procurar lá, onde ele diz, vamos acabar sim com o MST, que é uma organização criminosa. Eu acho que quando falaram da segunda ata, esqueceram de falar para ele, olha, nós vamos desmentir aquilo. e ele saiu. E mais do que isso, ele sai dizendo assim, não, porque no Rio Grande do Sul não tem mais terras para reforma agrária. Eles, se quiserem reforma agrária, eles que vão para Brasília pedir para o presidente Lula, que é o líder maior deles. Isso daí desmascarou, né, o conteúdo político de toda aquela ação, que na verdade eles estavam querendo agredir, né, o PT, o governo federal, nisso, e o MST estava entrando como o bode expiatório. Mas ainda, um outro problema para desmentir o desmentido.
porque o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o MST, na verdade não contra o MST, contra 8 militantes do MST, por crime contra a segurança nacional, na Lei de Segurança Nacional. Artigo 16, 17, 20 e 23, inciso 1. Todos os artigos que dizem participar de organização que prega a subversão da ordem política e social, que visa acabar com o Estado de Direito, que visa acabar com o regime democrático. Ora, nessa situação, se um daqueles for condenado, ele vai ser condenado porque ele participa de uma organização criminosa. Portanto, a condenação de um deles vai implicar a condenação de todo o MST. Mas parece também que, como resultado do efeito que já houve na divulgação tal, da ata do Ministério Público do Rio Grande do Sul, decretaram segredo de justiça nesse processo. Esse processo da Lei de Segurança Nacional. Esse processo está em que estado? Do estado do Rio Grande do Sul, na comarca de Carazinho, vão ser interrogados agora. Sim, vão ser interrogados agora no dia 29. E nós estamos também pedindo, conclamando amigos, conclamando entidades. O presidente da Ordem dos Advogados disse que vai considerar a possibilidade de ir. O doutor Nilo Batista também está considerando diversas personalidades, diversos juristas, algumas entidades também. Que, embora haja esse segredo de justiça, nós não nos conformamos com isso, porque, na verdade, o segredo de justiça, ele não foi decretado em benefício dos réus, dos nossos militantes. Nós não temos vergonha disso e eles também não têm vergonha nenhuma de verem o seu nome exposto. Também me parece que não foi em benefício da sociedade, porque se há quem esteja cometendo um crime, participando de uma organização, tá certo, que quer violar a soberania nacional, eu acho que a sociedade brasileira tem todo o interesse em saber quem são esses que querem violar a soberania nacional. Então, me parece que também não é interesse da sociedade. Só me resta acreditar que seja no interesse do próprio promotor e do próprio juiz, tal, que talvez se vejam constrangidos, né, com a divulgação do que contém no processo. Hoje à tarde nós tivemos uma entrevista coletiva para tratar disso aí, inclusive para falar a respeito disso. E aí um jornalista da TV Bandeirantes, né, Sandro Barbosa, dizia, não, mas a promotora falou que tem 150 boletins de ocorrência feitos contra o MST, e tem filmes, e tem fotografias. Ótimo. Nós dissemos, olha, se tem tudo isso, por que não suspende o segredo de justiça? Para que isso tudo possa ser exibido para a sociedade e que nós também possamos exibir. Porque eu adianto para todo mundo que nos autos contém relatório da Polícia Federal afirmando que não existe nenhuma vinculação do MST com as Farc. Mas a própria Polícia Federal, como resultado das investigações, afirma isso. Mas... Então, nesse momento, na verdade, aquela ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, diretamente, não está mais produzindo nenhum efeito. Que não significa que não estejam sendo feitos aqueles trabalhos, até porque uma das atividades que eles recomendavam era de que fosse feito o levantamento de todos os assentados do MST